Hello, pessoal. Good morning. Como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade 6, certo? Unidade onde nós estamos aprendendo as formas interrogativa e negativa do verbo to be, certo? Então, na aula passada, nós estudamos esses usos, né, do verbo to be na forma interrogativa e na forma negativa. Nessa atividade, vocês tinham que completar, né, com is e o isn't, ou are e aren't, né? Vocês tiveram que completar, que lembrar, né, quando é que vocês iriam utilizar essas palavras, certo? Em que caso vocês iriam precisar utilizar cada uma delas, né? Então, nós vimos que vocês tinham aí essas formas, né, negativa e interrogativa do to be, e vocês precisavam colocar, né? Uma vocês tinham que usar quando fosse no singular e outra quando fosse no plural, né? Isso, lembram que o is e o isn't vocês tinham que utilizar quando nós estivéssemos falando do singular. E o are e aren't para o plural, certo? Depois disso, vocês tiveram também aqui, né? Vocês ouviram algumas frases e precisaram marcar as opções, né? A ordem, na verdade, das frases, né? Vocês tiveram que marcar, né? Que enumerar de acordo com a frase que vocês, com a leitura da frase, né? Que vocês ouviram. E abaixo, vocês precisaram marcar V para verdadeiro e F para falso, de acordo com a leitura, né? Então, eu fiz a leitura de algumas frases, vocês marcaram, e abaixo vocês tinham algumas frases sobre essas figuras aqui acima, e vocês precisaram marcar, né? Se era verdadeiro ou se era falso. E como última atividade da semana passada, vocês tiveram que fazer como nesse modelo aqui, né? Então, vocês tinham aqui um livro, né? Onde tinha escrito, nesse exemplo, It is new. It isn't new. It is old, né? Então, vocês tinham aí a frase abaixo, né? Isso é novo. E embaixo vocês tinham, isso não é novo, isso é velho, né? Então, vocês tiveram que fazer essa atividade, né? Reescrever as frases como mostra nesse modelo aqui, né? Então, vocês tinham algumas figuras aqui abaixo, onde vocês precisaram escrever, né? De acordo com esse exemplo, certo? E hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar a partir da página 53, né? Onde vocês verão também outras frases onde vocês também vão precisar utilizar esse uso do verbo to be, certo? Então, aí, na atividade, na questão 5, da página 53, nós temos aí, siga o exemplo e escreva as frases com as palavras sugeridas. Então, no exemplo, nós temos aí o mapa do Brasil, né? Um mapa falando do Brasil e algumas coisas que são muito populares aqui no Brasil, né? Coisas que fazem parte da cultura brasileira. Então, aí acima nós temos, vocês tinham na letra A aí, né? O livro ele traz na letra A duas expressões, né? Very small e very big. Muito pequeno e muito grande. E o modelo que vocês têm aí, ele diz o seguinte: Brazil isn't very small. It is very big. Né? Então, aí nós aprendemos que quando nós vamos falar de algo negativo, nós utilizamos o isn't, que é a forma abreviada de se dizer is not, né? Para falar da forma negativa, certo? Que é justamente o que está mostrando aí na frase, né? Então, as palavras que eram sugeridas, as expressões que eram sugeridas eram very small e very big, né? Muito pequeno e muito grande. E a frase abaixo, ela ficou da seguinte forma: Brazil isn't very small. Brasil não é muito pequeno, né? Ele é muito grande, né? Então, da mesma forma, vocês vão ter que fazer aqui abaixo. Aqui abaixo vocês têm palavras também, certo? Duas palavras em cada uma dessas letras. E vocês vão precisar completar as frases abaixo. Então, por exemplo, aí na letra B.
a sad time e a happy time. É um momento feliz, né? Uma hora feliz e uma hora triste. Quer dizer, o contrário, né? Um momento, uma hora triste e uma hora feliz, né? Primeiro é sad e depois é happy, certo? Então, vocês vão ter que completar aí embaixo. Então, a frase, ela está se referindo a carnaval. Carnaval, então vocês vão completar com uma palavra na ordem adequada, né? Então, por exemplo, carnaval uma festa, é um momento triste. Então, se não for um momento triste, vocês vão completar aí, né? Carnaval, e da mesma forma como está mostrando aqui no modelo, né? Quando vamos falar de algo negativo, a gente utiliza o isn't, que é o mesmo que is not, né? Então, vocês vão precisar completar aqui na frase. Carnaval isn't a sad time. It is a happy time, certo? E da mesma forma, vocês vão fazer todas essas outras letras aqui, ó. The capital of Brazil é o Rio ou é Brasília? Então, vocês vão precisar completar aí com as frases adequadas, certo? Lembrando, se for negativo, vocês vão utilizar o isn't, certo? Vão utilizar o isn't, que é a forma negativa da gente falar no verbo to be. Na letra C, vocês têm também ugly e pretty. Então, vocês têm aí Brazilian bird e vão completar, tá certo? Lembrando sempre que vocês não souberem o que significa uma palavra, peguem o dicionário de vocês e pesquisem o que é que essa palavra significa. Isso vai ajudar bastante a vocês a memorizarem, a conhecerem palavras novas e memorizarem essas palavras em inglês, tá certo? Isso vai ajudar vocês ao longo do tempo, certo? Porque vocês vão aprendendo palavras diferentes e vai ficando na mente de vocês, tá certo? Então, vocês têm todas essas palavras aí e vocês vão precisar fazer como está mostrando naquele modelo lá em negrito acima desse mapa, tá certo? Então, vão fazer isso com todas essas letras. Depois disso, na próxima página, vocês têm aqui um infográfico, certo? Nesse infográfico também vocês vão precisar utilizar o dicionário, porque nós temos esse primeiro aí que está todo em inglês e vocês vão ter que fazer a versão português deles. Então, basicamente, o que é que vocês vão ter que fazer? Pesquisar cada uma dessas palavras aqui que vocês não souberem, as que vocês não souberem, né? As que vocês já souberem, vocês podem colocar na parte em português, certo? Então, vocês têm aqui esse infográfico em inglês, onde ele traz essas palavras, essas expressões em inglês, e vocês vão ter que pesquisar o que é que significa cada uma dessas palavras e colocar o significado delas aqui, ó, nos seus devidos lugares, certo? Da mesma forma como está aqui, só que aqui está em inglês, vocês vão precisar colocar aqui as mesmas palavras que tá aí em cima em inglês, vocês vão precisar colocar no mesmo cantinho, no mesmo lugar, aqui em português, tá certo? E depois, por último, na seção Let's Remember, né, que é uma revisão da nossa unidade, vocês vão precisar, ordene as palavras e escreva as frases. Então, as palavras estão embaralhadas. Nós aprendemos como é que a gente faz para escrever, né, essas frases, né? Nós aprendemos essas duas formas, né, do verbo to be, que é a forma negativa e a forma interrogativa. Nessa primeira questão, vocês terão as frases nessas duas formas, na forma negativa e na forma interrogativa. E vocês vão precisar ordenar essas palavras e escrever as frases da maneira correta, certo? Então, aí vocês têm no negativo e no interrogativo. Lembrando que no interrogativo, primeiro a gente utiliza o verbo, né? O verbo, ele vem na frente, né? Então, por exemplo, vocês têm aí três frases que serão frases interrogativas, certo? Se tiver esquecido como é a estrutura da frase, como é que eu faço para copiar essa frase? Aí vocês podem voltar um pouquinho as páginas e ver um exemplo, certo? Ver um exemplo dessa frase, ver um exemplo de como é que a frase é escrita para vocês conseguirem responder essa atividade, tá certo? E por último, aqui embaixo, vocês vão ter que reescrever,
Essas frases aqui, essas 4 frases, são as frases que vocês têm lá na página 51, né? Que é aquela página onde vocês tiveram que ouvir a leitura e colocar aí abaixo vocês tinham frases, né? Então, vocês tinham essas frases aqui. The cats are small. Então, se a frase ela tiver no negativo, vocês vão precisar fazer, perdão, né? Se a frase estiverem na forma afirmativa, vocês vão ter que escrever essa frase no negativo, né? Então, se ela tiver na afirmativa ou na positiva, né? Na forma positiva, vocês vão ter que reescrever essa mesma frase daí na forma negativa, né? Como a gente acabou de ver, né? Como é que a gente escreve uma frase negativa. Então, vocês vão fazer isso. Se a frase estiver na afirmativa, no positivo, vocês vão escrever no negativo. Utilizando, né, se for no singular, o isn't, se for no plural, aren't, certo? E se a frase estiver no negativo, vocês vão ter que fazer na forma afirmativa, tá certo? Tudo isso conforme nós estudamos nessa unidade, tá bom? Então, por hoje é só, certo? Na nossa aula de hoje, a gente vai, mais uma vez, reforçar esse uso das duas formas, interrogativa e negativa, do verbo to be, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Bye, bye!